capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Eu já contei essa história aqui várias e várias vezes, irmãos, mas toda vez que eu abro em Êxodo, como tem muita gente nova aqui, tem muita gente que não ouviu ainda. Eu trabalhava numa empresa e eu evangelizava um rapazinho, né? E aí eu comecei a evangelizar ele e tal, ele começou a ir para a igreja. Tinha uma Universal pertinho da casa dele. E todo dia de manhã, no horário do almoço, ou então à noite, na hora da janta, quando a gente estava em outro horário, eu estudava a Bíblia com ele. Ele lia muito mal, ele tinha estudado acho que até a primeira, terceira série. E tudo que ele via na Bíblia, ele vinha me perguntar. E a gente lia a Bíblia junto, eu explicava algumas coisas para ele, algumas passagens e tal. Aí chegou um dia, irmãos, se eu não me engano, ele ia na igreja de quinta-feira à noite. Quando foi na sexta-feira de manhã, nós chegamos para trabalhar, ele chegou todo empolgado, ele falou: rapaz, ontem eu fui no culto, foi maravilhoso. Aí eu falei: que bom, né? O apelido dele, ele chamava Fernando, mas eu chamava ele de Lelé. Ele era bem amarelinho, bem branquelo. Eu chamava ele de Lelé, né? Porque o Santos, pouco tempo antes, o Santos tinha um treinador que chamava Lelé Amarelo. Então eu chamava ele de Lelé Amarelo. E aí pegou, a empresa inteira chamava ele de Lelé. Aí ele chegou para mim todo empolgado, dizendo assim: pô, Josimar, ontem a palavra foi maravilhosa e tal. E depois vamos ler junto para você me explicar mais. Aí eu falei assim: e aonde? Qual o texto? Aí ele falou: está lá em Exode. Aí, irmãos, para a gente achar esse Exode, eu falei: mas não existe Exode. Ele era teimoso, ele era assim, teimoso. Ele falou assim: lógico que tem Exode, como é que você não sabe onde fica Exode? Aí, irmãos, depois de uma meia hora, com muita... eu falei: deve ser Êxodo. Aí eu mostrei para ele, ele leu, e ele falou assim: o pastor falou Exode. Eu falei: não duvido que o pastor da Universal ia falar Exode. Ele brigou comigo, eu falei: tá bom, você quer que seja Exode? Para não perder o irmão, né, irmão? Para não descer da cruz, eu falei: vamos deixar Exode. E aí ficou. Aí toda vez que eu abro o Êxodo, eu lembro do meu amigo Lelé, do Exode dele. Amém? Mas você abriu aí Êxodo 33? Êxodo 33. Êxodo 33, nós vamos ler a partir do versículo 7, diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, para o lado de fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam para as costas, até entrar na tenda. Versículo 9: uma vez dentro Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, olha que coisa maravilhosa, como qualquer que fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém Josué, seu servidor, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez esta manhã. Nós queremos ouvir a revelação da tua palavra. Nós queremos que essa palavra penetre no nosso coração como um punhal. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, porque somos privilegiados de todos os domingos pela manhã podermos ouvir a tua voz. Pai, que eu diminua e que tu cresças, e que eu possa ser a tua voz nessa manhã. Faz mais uma vez, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o povo aqui, como vocês sabem, o povo vivia um tempo de escravidão, um tempo de perseguição, um tempo de opressão, até que o Senhor levanta um grande homem de Deus, que é Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. Eu já falei para vocês aqui, para o judeu, depois de Deus, o maior homem na história da Bíblia é Moisés. Não existe para o judeu, não existe homem maior que nasceu na face da terra do que Moisés, porque Moisés realmente foi um grande líder, um grande homem de Deus. Mas olha que coisa interessante, irmãos, e hoje eu quero fazer aqui um paralelo e contar o posicionamento. Isso eu acho que vai nos ajudar muito, vai nos ensinar muito, porque aqui existem três aspectos, três tipos de pessoas. Aqui nós vamos falar a respeito de Moisés, que faz a tenda. Nós vamos falar a respeito de Josué, que tem um posicionamento vendo o que Moisés fez. E nós vamos falar a respeito do povo, que observava tudo. Então
Então vai ser algo muito interessante para a gente aprender aqui, e à medida que a gente for avançando, você se colocar no, que lugar que eu estou nessa hierarquia, que posição que eu estou, olhando para o contexto dessa mensagem. Isso é muito interessante. Então, Moisés foi um grande homem de Deus, um grande líder de Deus. E uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu queria fazer essa observação, para depois a gente poder entrar no texto. Olha que coisa interessante. Para o judeu, não existe homem maior do que Moisés. Moisés foi o maior de todos. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Moisés, ele foi um líder tão eficaz, tão eficiente, que ele, sabendo dos seus últimos dias, ele começa a preparar, durante muito tempo, o seu sucessor. Moisés sabia, um dia eu vou partir, um dia eu vou ser recolhido, um dia eu vou ser arrebatado, e a coisa precisa continuar. O povo de Deus precisa ser guiado, o povo de Deus precisa ser liderado. E o que ele faz durante esse período? Ele prepara Josué. Olha que coisa interessante, irmãos. No período de Josué, o povo de Deus nunca conquistou tanto, nunca venceu tantas batalhas do que no período de Josué. Josué conquistou mais que Moisés. Josué avançou mais. Josué foi bem mais sucedido olhando em coisas materiais. Entretanto, qual foi o grande erro de Josué? Ele não preparou sucessor. Moisés conquistou menos. Moisés passou por menos batalhas, por menos lutas. Entretanto, se preocupou em preparar o seu sucessor. Aí Josué com todas essas conquistas, com todos esses avanços. Quando ele morre, tudo acabou. Por isso a importância de nós prepararmos os nossos filhos, de prepararmos os nossos auxiliares, de prepararmos os nossos sucessores. Mas feita essa observação aqui, no período de Moisés, irmãos, esse povo vivia de maneira itinerante. Eles estavam nessa caminhada, nessa jornada, atrás da terra que o Senhor havia prometido para eles, e eles viviam de maneira itinerante. Eles montavam as suas barracas, montavam as suas tendas. Eles moravam como nós moramos hoje, casa de alvenaria, prédios, não, eram tendas. E eles montavam a sua tenda, e nesse período o Senhor levanta uma tribo, a tribo de Levi, para que essa tribo fosse responsável por cuidar da tenda do tabernáculo, onde ficava ali a representação de Deus. Então quem cuidava disso era uma tribo específica. Todos os utensílios, todas as coisas ligadas ao tabernáculo, à tenda do Senhor, quem cuidava disso era a tribo de Levi. E todos os acampamentos que eles montavam, à medida que eles iam caminhando, toda a região que eles paravam, eles montavam as suas tendas, ficavam estabelecidos ali durante um tempo. Mas antes de tudo, a tenda do tabernáculo era montada na responsabilidade da tribo de Levi. E aqui, irmãos, o que acontece aqui? Moisés, ele teve um encontro no Monte Sinai, um encontro com Deus, e aqui eu não vou entrar para a gente não avançar muito, e todos nós sabemos que foi um encontro poderoso. Aquilo marcou e mudou a vida de Moisés. A partir daquele momento, Moisés nunca mais foi o mesmo, porque assim é na minha e na sua vida. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, só um minutinho, Marisa, fecha aquela porta ali, por favor. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é completamente transformada. E com Moisés não foi diferente, porque ele teve um encontro face a face. Ele ouvia a voz do Senhor. E aí o que acontece aqui, irmãos? O que acontece? Diz o texto que Moisés constrói, ele sai do arraial, ele vai para uma região um pouco mais afastada, ele sai da bagunça, ele sai do tumulto, e ele monta uma tenda para ter um encontro a sós com o Senhor. Que coisa interessante. Olha o que diz o versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda do encontro. Tudo aquilo que buscava ao Senhor, saía a tenda da congregação, que estava fora do arraial. O que eu aprendo aqui, irmãos?
que eu aprendo aqui? E nós, a vida moderna que nós vivemos, a vida corrida que nós vivemos, muitas vezes Moisés está ensinando isso para mim e para você. Muitas vezes nós temos que parar, nós temos que sair do barulho, sair do tumulto, sair da bagunça, para termos um tempo a sós com Deus. Moisés pegava a sua tenda, montava a sua tenda, que ele chamava tenda de encontro. Ele saía daquela bagunça, saía onde estava a criança correndo para lá e para cá, animais e gente brincando, gente jogando bola, gente jogando bolinha de gude, fazendo de todo. Ele saía daquela confusão, entre aspas, e separava um tempo, e ali naquela tenda que ele chamava de tenda, que o Senhor chamava de tenda do encontro, ele se relacionava com Deus. E as mesmas experiências que um dia ele teve no Monte Sinai, ele passa a ter nessa tenda do encontro. Agora, que coisa interessante, irmãos. Diz o texto aqui, que ele saindo da bagunça, ele se separando, na continuação do texto, nós percebemos que a mesma experiência que ele teve no Monte Sinai, ele começa a ter aqui na tenda do encontro. Mas algo mais interessante ainda o Senhor não havia pedido para ele construir uma tenda de encontro. O Senhor não havia dado essa instrução para ele, pastor Sérgio. Olha, faça uma tenda para a gente se encontrar. Isso foi uma iniciativa pessoal de Moisés. Moisés decide isso. Aquele encontro no Monte Sinai havia sido algo tão marcante que ele queria mais experiências. Ele queria experimentar mais. E aí ele constrói essa tenda para ter as mesmas experiências que ele tinha. Agora olha que coisa interessante. Coisa muito interessante. Eu quero que você fixe nisso. Primeiro, ele sai. A gente precisa sair da bagunça, irmãos. Eu, de sábado para domingo, quando eu estou preparando a palavra, eu preparo a palavra no decorrer da semana, né? Deus vai falando, eu vou preparando. No domingo já tenho um esqueleto, no sábado eu só organizo tudo. Mas eu gosto de ter meu tempo de oração, irmãos. Eu gosto de ter meu tempo de oração depois que vai todo mundo dormir. Então eu gosto justamente por causa disso, por causa do silêncio, por causa daquela paz, por causa daquela tranquilidade. Eu gosto de ficar até de madrugada orando. Eu acordo no domingo arrebentado, mas depois Deus renova minhas energias. Mas o porquê disso? Porque, como Moisés, eu gosto de sair da bagunça, eu gosto de sair do tumulto. Então eu não consigo orar sabendo que tem carro passando, televisão ligada, gente subindo. Ah, pastor, mas eu me tranco lá no meu quarto e tal, mas mesmo assim, qualquer barulhinho me incomoda, né, quando eu estou orando. Então assim, tem vezes que não tem jeito, durante o dia você tem que fechar a porta lá e ficar. Mas como eu tenho essa possibilidade, do sábado para o domingo, eu gosto de fazer de madrugada. Justamente para sair da bagunça, sair do tumulto, 4 mulheres em casa, irmãos, 4 mulheres e 3 cadelinhas, vocês imaginam, né? Para conseguir o silêncio não é fácil, mas tem sido uma bênção. Então, em primeiro lugar, sair da bagunça, sair do tumulto. É lá, como ensina o Senhor Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, no secreto do seu quarto. Então, tranque a portinha lá e tenha esse tempo com Deus. Separado. É assim que Moisés fazia. Agora no versículo 7 tem uma outra observação aqui que falou muito ao meu coração e saltou aos meus olhos, que diz assim: ora, Moisés costumava. Isso fala, irmãos, de algo frequente, isso fala de algo habitual, isso fala de algo costumeiro, fala de uma rotina. Era costume de Moisés separar tempo, era rotina de Moisés, era habitual para Moisés, era rotina frequente, costumeiro para Moisés, separar tempo para oração. Ele não fazia isso de maneira esporádica, ele não montava a tenda lá de maneira esporádica, não. Diz aqui que Moisés costumava, isso era costume dele. Nós temos tantos costumes, né? Tem gente aqui que tem o costume, eu não como sem feijão. O cara vai na casa da sogra, a sogra fez um macarrão maravilhoso, a bolonhesa, ela deu uma gratinada lá no forno e tal. Aí o cara fala assim, mas não tem feijão? Mas é macarrão. Não, eu só como se tiver feijão. Tem gente que não come se não tiver farinha. Eu tenho uma farinhenta em casa lá, irmãos. Quer pôr farinha em tudo. Quer pôr farinha no estrogonofe, quer pôr farinha no fricassê, quer pôr farinha no frango, quer pôr farinha em tudo. Costume. Só come se
tiver com farinha. Tem gente que tem o costume de comer bebendo café, comer comida bebendo café. Nós tínhamos esse costume na nossa casa. E aí eu fui para a Bahia, o ano retrasado, pregar numa igreja lá. Irmãos, lá na hora do jantar, todo mundo, eles estão jantando e almoçando, é um copo de suco ou refrigerante e um copo de café, tudo junto. Falei, poxa vida, me achei. Eu falei, não sou doido não, porque eu gosto, às vezes quando eu vou comer e não tem nada para beber, fácil, eu pego um pouquinho de café. Quem faz isso também? Deixa eu ver. Irmã, ô Inês, só a Inês faz isso? Você também faz, irmã? Não é gostoso? A comidinha gostosinha com um cafezinho, é bom, não é? Então não somos só nós. E lá na Bahia é tradicional isso aí. Então, diz o texto aqui, que costumeiramente, era algo habitual, ele costumava separar o tempo a sós com Deus. Ele costumava, não era algo que ele fazia de vez em nunca não. Mas olha que coisa interessante, irmãos, olha quem são os homens de Deus, quem nos ensina isso. Não precisa abrir não. Olha o que diz, em Lucas, capítulo 22, versículo 39, falando a respeito de Jesus. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus está subindo ao monte para orar. Ou seja, Jesus fazia isso sempre, periodicamente, habitualmente. Jesus, como de costume, vai ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Aí versículo 40, chegando ao lugar lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, como é importante, instruções de Jesus, que Moisés já seguia lá atrás, como é importante para mim e para você, criarmos o hábito de todos os dias, separarmos um tempo de oração, separarmos um tempo a sós com o Senhor, separarmos um lugar de encontro com o Senhor, todos os dias. E Jesus dá essa instrução. Ele não fala que, olha, orem para vocês serem bem-sucedidos no casamento, orem para vocês serem bem-sucedidos financeiramente, orem para Deus enviar mais cliente, ore para Deus escancarar as portas, ore para o seu... Não, ele está dizendo aqui, orem para que vocês não caiam em tentação. Estas outras coisas, a oração resolve também, a oração ajuda também. Entretanto, a instrução principal é: orem para que vocês não caiam em tentação. Você está desanimado? Você está pensando em desistir? Está passando minhoca aí na cabeça? Está pensando um monte de coisa? Ore. O Senhor está dizendo: ore. Busque a Deus, tenha um tempo separado. Agora olha que coisa interessante, falando a respeito de Jesus, como de costume, Jesus ia para o monte, como de costume. Ora, Moisés costumava tomar a sua tenda no lugar separado e buscar a face do Senhor. Irmãos, onde tem sido o seu lugar de encontro? Tem sido costumeiro? Pastor, eu oro toda sexta-feira. Eu oro todo domingo na igreja. Eu oro domingo e eu oro quinta-feira na célula. Misericórdia. Qual tem sido o seu costume? Pastor, eu tenho costume de comer farinha. Eu tenho costume de pôr feijão em tudo. Mas e da oração? Costumeiramente, algo habitual. Jesus e Moisés, os nossos modelos, sempre faziam isso constantemente, para mostrar para mim e para você a importância da oração, a importância de termos um tempo de oração. E deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos, ensinar aqui de maneira prática. Não adianta, se você não tem esse hábito, talvez eu esteja falando aqui, e Deus esteja tocando o teu coração, para aqueles que nos assistem, talvez Deus esteja tocando o teu coração, e você falou: poxa vida, isso é um alerta para mim, essa palavra hoje é um punhal no meu coração, assim como o pastor orou no início, Deus está falando, mais uma vez o Senhor me cobra nesta questão. Talvez tenha falado isso no seu coração, mas deixa eu falar um negócio para você. Se você não tem esse hábito, não adianta você fazer um voto com Deus aí no seu coração: a partir de amanhã eu vou orar 40 minutos. Você não vai conseguir, meu irmão. Você vai orar o primeiro, o segundo, no terceiro dia você vai largar. É que nem ir para academia, o cara que vai para academia: não, agora eu vou para academia todo dia. Não é assim. Então,
Você não tem esse hábito ainda? Comece, faça um voto com Deus. Senhor, eu prometo que agora, a partir de agora, Senhor, eu vou orar pelo menos 5 minutos por dia. Pelo menos 5 minutos por dia. E aí você faz isso, ora 5 minutos. Depois, com o tempo, na segunda semana, você passa para 10 minutos. E assim vai indo, você vai evoluindo. Quando você vê, depois de um ano, você está orando meia hora, 40 minutos pelo menos. E você vai evoluindo. Agora, irmãos, nós precisamos separar tempo para oração. Nós vivemos a vida moderna. A nossa vida é uma correria, é uma loucura. A gente não para. E se nós não vigiarmos, você acorda de manhã, quando você pensar na vida, é meia-noite, você está sentado na beira da cama, bêbado de sono. Agora, como que eu vou fazer isso? Como de costume Jesus, hábito. Como de costume Jesus costumava Moisés, hábito. Eu preciso separar um tempo. Tem gente que prefere de manhã, tem gente que prefere à noite. Eu, quando eu estou melhor de manhã, eu faço de manhã. Quando eu estou melhor à noite, eu faço à noite. Mas na hora do almoço, você tem lá uma hora de almoço. Eu sei que de manhã, na hora do almoço, você para lá, comeu, vai para o carro e arrepia, tem um tempo de oração lá. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Pastor, eu estudo, eu saio para ir para a faculdade 5 horas da manhã. Aí eu estudo, já vou direto para o trabalho. Eu chego em casa meia-noite. Você para almoçar? Você para ali um tempinho. Para você ver. Como de costume Jesus subiu ao monte para orar. Costumava Moisés separar o seu tempo separado do arraial para buscar o Senhor. Costume bom. Existem aqui nessa passagem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. E talvez, à medida que eu for falando aqui, talvez você se encaixe em uma ou em outra. 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa que nós citamos aqui é o principal personagem, que é Moisés. Moisés, ele sai do tumulto, ele faz a tenda, porque ele teve uma experiência tão especial e tão sobrenatural no Monte Sinai, que ele quer ter essa experiência de novo. O Senhor não pediu para que ele fizesse uma nova tenda, o Senhor não convocou para um novo encontro, o Senhor não pede para ele, olha, faça, eu quero, não, isso é uma iniciativa pessoal de Moisés. Moisés quer, ele está dizendo, Senhor, eu te quero, como nós cantamos, como a gente canta, Senhor, eu quero o Senhor próximo, eu quero ter aquela mesma experiência. E quando nós fazemos isso, meu irmão, minha irmã, quando nós fazemos isso, o coração do Senhor se volta para aquele que está desejoso da sua presença. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, primeiro aqui é Moisés, ele promove esse encontro, ele desfruta desse encontro e ele ouve a voz do Senhor. Talvez no seu coração aí você esteja pensando o seguinte, pastor, mas Moisés era um líder. Moisés liderava aproximadamente 1 milhão de pessoas. Esse povo aqui que foi liberto é aproximadamente 1 milhão de pessoas. Moisés é um líder de 1 milhão de pessoas. Ele era o líder. Sabe, irmãos, nós, principalmente, vou falar para homens aqui. Deixa eu ver quantos homens temos aqui, deixa eu ver. Homens, na dúvida levanta a mão. Homens. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Nós precisamos parar, irmãos, de terceirizar a nossa vida espiritual. Nós precisamos. A Bíblia nos reconhece e nos mostra que nós somos sacerdotes do nosso lar. Homens que oram menos que suas esposas é uma vergonha. A responsabilidade maior do lar em oração, isso é algo espiritual. Não vem com papo de feminismo, machismo, não. Isso é algo espiritual. A responsabilidade maior da oração pela sua casa é do homem. Pastor, a minha mulher é aquela crente do coque. Ela ora de manhã, de tarde, de noite. Se vira, meu irmão. A responsabilidade é sua. Talvez ela esteja fazendo isso porque você não tem cumprido o seu papel como homem, como sacerdote do seu lar, como rei do seu lar. Então a gente precisa parar de terceirizar. Sabe, irmãos, a gente tem visto um modelo de igreja hoje muito distorcido.
As pessoas vão para a igreja e querem que se coloque a mão sobre a cabeça dela e receba. Não. Seja curado. Não. Deus faz isso, faz. Mas o modelo é: eu preciso interceder pela minha casa, eu preciso interceder pela minha família, eu preciso interceder pelos meus filhos, pela minha esposa, e parar de terceirizar. Ora por mim, ora por mim. A oração da igreja, você sabe o quanto eu valorizo isso. Mas nós precisamos, irmãos, da oração pessoal. E a oração de um homem, a oração de um sacerdote, ela é poderosa. Você que precisa orar pela sua casa: Senhor, livra do mal. Livra do mal. Como é que você tem 3, 4 filhos? Como é que seu filho sai todo dia de manhã para trabalhar? Pega a moto, pega carro, sobe, desce, vai, vem, vai para o centro da cidade, volta, vai para lá, vai para cá. E você não separa 5 minutos para ser: Senhor, guarda meu filho. Senhor, guarda minha filha. Senhor, guarda minha esposa. Isso é loucura, irmãos. Loucura. Nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Isso é algo poderoso no reino espiritual. Pastor, eu já faço isso desde quando nasceram. Amém. Você está no caminho certo. Agora nós precisamos parar de terceirizar. Parar de terceirizar a nossa vida espiritual. Moisés, ele promove o encontro. Ele desfruta do encontro. Ele promoveu. Ele armou a tenda. Ele promove. Ele chama o Senhor para o encontro. E depois ele desfruta deste encontro. Já pensou que coisa maravilhosa? Não pensou que coisa maravilhosa? Então esse é o primeiro tipo de pessoa. Existe o segundo tipo de pessoa, que está lá no versículo 11, na parte B, diz assim: porém, o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha que coisa interessante, irmãos. Diz aqui que Josué, ele não era líder, ele não tinha uma posição, ele era auxiliar, ele era um auxiliar de Moisés. Mas diz o texto aqui que ele não se apartava da tenda, ele não se afastava. Mas olha que coisa interessante, ele não foi convidado, ele não foi chamado, mas ele está observando e fala: eu quero experimentar também, eu quero experimentar também. Sabe, irmãos, o Senhor está disponível para os curiosos, para os interessados. Saiba sempre disso: o Senhor está disposto aos interessados. E Josué era interessado. Tanto é que deu no que deu a liderança dele. Conquistou, porque era um homem interessado em Deus. Interessado. E por último aqui, o povo. As pessoas comuns, como eu e como você. Olha o que diz no versículo 8. Quando Moisés saía da tenda para fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até ele entrar na tenda. O povo, observando isso, observando o que o Senhor fazia na vida de Moisés, o povo olhava, o povo observava, e o povo achava maravilhoso. Só que só isso. Todas as vezes que Moisés saía com a sua tenda, ele se afastava para armar a tenda do encontro, o povo falava assim: vai acontecer coisa, vai acontecer algo legal. Eles iam todos para fora. Eles ficavam observando. Olha a postura de Josué. Josué ia atrás. Quer ver, ele quer observar, ele quer experimentar. Ele não foi convidado, ele não foi desafiado, ele não foi convocado, mas ele quer experimentar também. Olha a postura dele. Entretanto, o povo ficava à porta da sua tenda, na ponta dos pés. Vai acontecer algo poderoso. Deus vai fazer algo poderoso na vida de Moisés. O que será? Vamos ficar de olho. E ficavam de olho, observando. Aí a minha pergunta para você é óbvia, né? Você é um observador daquilo que Deus vai fazer, irmãos? Irmãos, como é bom desfrutar e poder se alegrar com o testemunho dos outros. Como é bom se alegrar com o testemunho da Edna. Maravilhoso. Mas o Senhor quer que você se alegre com seus testemunhos. O Senhor quer que você experimente o sobrenatural na sua vida. O Senhor quer que você experimente milagres na sua vida. É bom desfrutar dos milagres, do sobrenatural na vida dos irmãos, é algo maravilhoso.
Mas Ele está disposto, está disponível a nos oferecer isso também. Que as experiências que os outros estão experimentando, nós possamos experimentar também. Então, diz o texto aqui que o povo, diz o texto aqui que o povo olhava, ficava admirado, até adorava ao Senhor, mas não saíam daquele posicionamento. Deixa eu falar algo para vocês aqui, para alguns, talvez seja para alguns. Mais uma vez o Senhor te fala que Ele quer fazer algo mais. Não sei em que área, não sei. Pastor, revela aí, não sei, meu irmão. Mas mais uma vez o Senhor fala que Ele quer te levar para um degrau a mais, para um outro patamar, e você está inerte aí, está como o povo, observando. Ele está dizendo, ó, tenha a postura de Josué, vai atrás, vai ver, dá o passo, observe, para ver o que Ele vai fazer. Separe esse tempo com o Senhor, porque aquele que está disponível, aquele que está interessado, ouve a voz do Senhor, ouve a voz do Senhor. Olha o que diz aí versículo 10, todo o povo via coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. O povo olhava aquilo e ficava maravilhado. Olha o que Deus está fazendo na vida de Moisés. Olha o que Deus está operando na vida de Moisés. Mas o Senhor, mesmo que está fazendo na vida de Moisés, pode fazer na minha e na sua vida também. E o que o povo não entendia é, aquilo que Moisés estava experimentando, eles também poderiam experimentar. E Josué, sabendo disso, Josué está em cima, está ali, xereta, curioso, querendo experimentar. Não foi chamado, não foi convidado, mas ó, eis-me aqui, estou disponível, eu quero também. Ainda que sobre umas brasinhas, eu estou dentro. Se colocou à disposição. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E todo o povo se levantava à sua porta da tenda e adorava o Senhor. Eles viam, observavam aquilo e adoravam, porque eles viam o poder, o sobrenatural agindo na vida do seu líder, E Josué mostra para mim e para você, irmãos, que se nós sairmos da nossa posição, que se nós dermos mais um passo, se nós buscarmos mais a face do Senhor, Ele se manifesta na nossa vida também. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida também? Então vamos ficar em pé, eu quero que você fique em pé, eu queria chamar a banda aqui, nós já estamos encerrando. As nossas atitudes, nosso interesse, a nossa disposição, desperta o coração de Deus. O Senhor se revela aos interessados, o Senhor se revela aos disponíveis. E Josué era interessado, Josué era disponível, Josué se colocava à disposição. Ele era um auxiliar, ele era apenas mais um do grupo, mas ele era interessado, ele era disponível. Talvez você seja apenas mais um do grupo aqui, apenas mais um da comunidade, mas mostre-se interessado, disponível para Deus, disposto para Deus, interessado em obter mais de Deus, mais experiências de Deus. Porque, irmãos, o Senhor se revela àqueles que são interessados. O Senhor se revela àqueles que são interessados. A experiência de Moisés foi: o Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala a um amigo. O Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala a um amigo. O Senhor não pediu para ele construir tenda, o Senhor não pediu para ele se afastar do arraial, o Senhor não pediu o encontro, mas Ele promoveu. O Senhor não te pediu o encontro, o Senhor não te pediu para você separar um tempo com Ele todo dia, mas a partir do momento que você promove esse encontro, a partir do momento que você possibilita esse encontro,
o Senhor vem até você, face a face, como quem fala a um amigo. Como quem fala a um amigo. Está cheio de dúvida, está cheio de inquietação no coração. O Senhor fala como quem fala a uma amiga, como quem fala a um amigo. Josué era um auxiliar, pessoa comum no meio do povo, como eu e como você. Mas olha o que o Senhor faz, irmãos. Não precisa abrir não. Olha o que o Senhor faz em Deuteronômio no capítulo 31. Esse mesmo moço, esse mesmo jovenzinho, que está lá interessado, que está lá seguindo os passos do seu líder, querendo experimentar as mesmas coisas que o seu líder estava experimentando, curioso. Olha o que diz, Deuteronômio 31, versículo 14, diz assim: Deus, o Senhor, a Moisés: eis que os teus dias, Moisés, são chegados, para que você morra. Deixa eu te dar uma instrução aqui. Chama Josué. E o apresenta-o na tenda do encontro. Aqui a tenda foi oficializada agora. Algo que Moisés criou, aqui está sendo oficializada. Lá atrás ele ia só observar, ele ficava só de canto, olhando, querendo experimentar. Agora o Senhor está dizendo para Moisés: ó Moisés, traz aquele garoto lá, sabe aquele garoto? Traz ele para cá e traga-o aqui na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué. Agora ele é convidado. Agora o Senhor está chamando. Traga. E se apresentaram à tenda do encontro. E o resto da história, você já sabe o que aconteceu com a vida de Josué. Sabe, irmãos? O Senhor não está pedindo e não está exigindo de mim, de você, para que nós preparemos a nossa tenda de encontro, nosso tempo de encontro com Ele. Mas a partir do momento que eu e você tomamos essa iniciativa, Ele passa a nos convidar, assim como aconteceu na vida de Josué.